Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 29 de dezembro de 2020, terça-feira. E no pregão de hoje, o mini índice futuro ele fez um leve movimento de correção, mas teve aí uma defesa, né, por parte dos comprados considerável. E esse movimento aqui é um movimento normal, tá? O movimento de hoje não, né, foi uma queda muito forte, não se configura como uma reversão nem nada. É um movimento normal diante da região de topo, tá? Porque depois, né, que há um rompimento, sempre há um pullback. Então, o movimento de hoje não foi um movimento atípico, tá? E nem que indica qualquer projeção futura de um movimento também atípico, né? No gráfico de 60 minutos, ele fez uma correção até a média de 20 períodos, segurou na média de 20 e voltou a subir. Perdeu um pouco de força, mas a média ainda segurou o preço e, portanto, permanece aí em tendência de alta, tá? No gráfico de 5 minutos, o que aconteceu hoje foi que ele abriu um pequeno gap de alta e aí ele caiu forte até a média de 200 e depois que ele voltou até a média de 20, ele permaneceu dentro de uma faixa de lateralização. Então, o movimento de hoje, um day trade de hoje, um day trade assim de tendência, é uma oportunidade considerável que teve foi aqui, ó, depois que ele rompeu essa região, né? Ele rompeu o gap, tá? Houve o cruzamento das médias de 8 períodos com a média de 20. E aí ele rompeu nesta região e ele caiu um total de 800 pontos exatos, né? Podendo alcançar aí pelo menos metade disso. Tá? Então esse movimento de queda foi um movimento mais interessante que houve no pregão de hoje. Tá? Ele partiu aqui da média de 20 períodos, caiu. Quem opera super tendência pela média de 8 períodos, né, houve uma correção aqui ó, até a média de 8 e este candle aqui ele ensejou aí um trade de venda, tá? Então foi essa grande perna de baixa aqui, ela foi aí um pequeno trade do dia. Tá? Os outros, né, você pode ver que a média ela simbolou, ela vai olha para baixo, olha para cima. Por volta das 3 horas da tarde, corrigiu até a média de 8 e subiu um pouco, mas não desenvolveu, né? Tanto sim, foi pequeno. Então, o que houve de interessante hoje foi essa grande perna de baixa logo das primeiras horas aí do dia, tá? No caso do mini índice. O mini dólar, ele teve um movimento de queda, mas também teve aí uma defesa, né, por parte dos comprados. O pavio na parte inferior do candle demonstra isso. Mas no gráfico de 60 minutos ele permanece em tendência de baixa, né? O movimento de alta que teve se configura por enquanto como uma correção até a média de 20 para voltar a cair, tá? Então assim, ele não está altista, ele está baixista. E no gráfico de 5 minutos, o que teve de interessante também foi a grande perna de baixa, né? Ele abriu um gap de baixa, corrigiu até a média de 20 e caiu. E aí quando ele rompeu, né, essa mínima aqui, ele fez um movimento interessante, né? Ele teve uma queda aí de 44 pontos, sendo possível aí pegar cerca de 30 pontos nessa grande perna de baixa. Tá? Aí depois ele voltou a subir, não desenvolveu, não chegou nem na média de 200, voltou a cair e ficou dentro dessa faixa de lateralização. Também o mini dólar foi aí, a perna de baixo, que no caso do mini dólar foi a continuidade, né? A continuação aí do movimento, a tendência de baixa que ele havia formado, né? Foi uma continuidade, ao contrário do mini índice. Tá? Então o mini índice foi mais difícil, tá, ter pego, porque ele estava numa tendência de alta, né, no gráfico de 5 minutos. E aí ele interrompe essa tendência de alta e cai forte. Tá? Então assim, quem não pegou essa pernada aqui, é algo
bastante compreensível, tá? O mini dólar que já foi aí seguindo numa tendência. O BOVA11 permanece na região do alvo de Fibonacci, tá? Vamos ver se ele vai ter força aí para continuar subindo. O volume é menor, né? Dado a menor liquidez, por ser aí um pregão, né, entre dois feriados prolongados, então tem uma menor negociação, né, na bolsa de valores. O small também está segurando na região, e o Ibovespa que fez um candle, o futuros fez um candle baixista e o à vista fez um candle altista, mas também com nível menor de liquidez. Tá, mas tudo dentro aí dos conformes. Entre os papéis que mais subiram, GPCP3 foi o que mais subiu. Ele conseguiu romper a região de lateralização, né? A gente havia colocado esse retângulo aqui, só que é o seguinte, ele rompeu, né? Agora é esperar um candle pequeno aqui, um gift, tá? Um candle pequeno baixista, fazendo um pullback aqui nessa região rompida, para pegar esse papel aí em continuidade do movimento de alta, tá? É bom você esperar um movimento de correção, tá? O ideal não é entrar agora. PPLA11, eu havia traçado esse triângulo aqui, mostrando a distância com a média de 20 períodos, e mostrando também que houve, né, uma defesa também aqui. Ou seja, ele deve lateralizar até a média chegar no preço e retomar aí o movimento de alta. SGPS 3 é o movimento de alta forte hoje, foi um movimento de correção, ele ainda está em tendência de baixa, tá? Vamos esperar ele atingir a média de 20 para cair forte, tá? Ele atingindo a média, formando um candle baixista, tá? Rompendo aqui abaixo, ele vai confirmar esse pivô de baixa e vai dar início aí à tendência de baixa. Upper 3 também foi um movimento de alta, segurou na média de 20 períodos, você pode ver que não fechou acima dela. Tá, vamos ver se ele vai subir, porque na verdade Upper 3 ele permanece, né, dentro de uma região de lateralização, tá? Ao contrário de SGP3 que formou um topo, um pivôs aqui, e aí ele forma um outro pivô e mais simétrico, né, mais simétrico assim, e aqui ele houve uma lateralização já há bastante dias, né, alguns dias anteriormente. Então a Upper 3 ela não está com cara aí de uma lateralização, tá? Ao contrário de SGPS3 que não teve um volume alto, né? A Upper 3 teve um volume alto no pregão de hoje, SGP3 não teve, tá? E formou, né, e chegou no ponto de exaustão aqui, né? Então vamos ver. O ideal também, na verdade o ideal a fazer, vamos dentro aqui dos protocolos, é você pegar toda a região que ele já preencheu, tá? Ele já percorreu. Ele fez essa máxima, chegou a fazer mínimas aqui, então você coloca todo ele dentro dessa região e espera ele romper para algum lado, tá? Né? É uma suposição que esse movimento de alta é uma correção para cair. É uma suposição. O que nós devemos fazer é isso aqui, é colocar um retângulo e esperar ele cair ou subir. GPIV3 caiu forte, mas, né, essa queda se configura por enquanto com um movimento de lateralização até a média chegar no preço. Tem que esperar a média chegar no preço para ver se ele vai ter uma reação altista e confirmar esse possível pivô de alta que está sendo formado. CTAC3, CTSA3, o movimento de queda está dentro de uma região de lateralização, nada a fazer. RNU11 que caiu forte e ele chegou aqui numa região de suporte, tá? Ele precisa fazer uma correção até a média de 20 para formar um pivô, tá? Porque o papel, né, o preço, ele não cai em linha reta, tá? Ele precisa voltar a subir até a média de 20 virar totalmente para baixo para confirmar aí um pivô de baixa. E a DPV3
né, havia acionado a entrada ontem no trade e hoje fez um movimento de correção aí normal, né, um movimento normal depois de uma grande puxada aí no movimento de alta. Ele cai, tá? Possivelmente deve cair mais um pouco ou se lateralizar para que ele possa corrigir até a média, né, e retomar aí o movimento de alta, tá? No mercado americano ontem formou um candle maior, né, um candle altista sobre a média de 20 e hoje formou um gift, né? Por enquanto ele se configura como um gift, mas o mercado ele está fraco, tá? Ele continua aí em tendência, sem tendência, né, em movimentos laterais. Pode ver que ele permanece dentro dessa região. Vamos ver se a gente consegue aqui pegar as máximas e a mínima. Ele está dentro de uma região de lateralização. Você pode ver como é que o mercado mundial, a economia mundial, ela é sincronizada, né? Então os ativos, tem diversos ativos que eles ficam meio que sincronizados. Então você pode ver que, veja como que está tendo incerteza, né, no mercado global. O SP500, né, ele está em lateralização, não teve uma puxada forte para cima nem para baixo. Aí você vem aqui no VIX, que é o índice de volatilidade do SP500, fechou acima da média de 20, mas não quer dizer nada, tá? Teve um movimento de alta aí. E aí a Nasdaq Futuros também já vindo um movimento de lateralidade. O Dow Jones também um movimento lateral, sem tendência. O ouro ele fez um movimento de alta, um pequeno movimento de alta, mas você pode ver que ele já está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões em movimento lateral. O petróleo também lateralizou, o petróleo WTI e o petróleo Brent também lateralizou. Então você pode ver que, né, os principais ativos, petróleo, ouro e os índices do mercado americano, eles estão todos em movimento de lateralização sem tendência, tá? Então isso mostra, né, que o mercado como um todo ele tá fraco, né? A liquidez ela é menor, como eu falei, nesse período, tá? Então assim, eles não estão nem formando pivôs de baixa, nem em queda e também nem com altas expressivas, né? Eles estão aí segurando no patamar em que eles se encontram, tá? Então, né, sem tendência, não teve um movimento de alta considerável, o que, fazendo paralelo, né, com o SP500, com o Ibovespa, então a gente não precisa, né, a gente não espera um movimento aí também de alta considerável do Ibovespa por enquanto, porque o SP500 ele está em movimento lateral. Na verdade ele está pior, né, que o Ibovespa, porque o Ibovespa ele está em movimento, ele está em tendência de alta, né? Vou pegar aqui o Ibovespa à vista, ele está em tendência de alta. Você pode ver que ele caiu, ele voltou a subir, então assim, ele está nessa tendência, e ao contrário do SP500 que, né, está lateralizado aí já tem um bom tempo, ok? Então esses foram, né, a análise dos ativos no pregão de hoje. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.